Eu quero ser aquele que dá resultados e que recebe os resultados das suas promessas, em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai receber os resultados das promessas, terminando esses 7 dias, em nome de Jesus. Eu duvido que você não vai receber. Eu duvido. Ou eu estou falando para você de um Deus real, ou a gente está perdendo tempo aqui. A gente deveria estar fazendo outra coisa. Eu estou indignado. Que essa indignação sirva de bênção para as nossas vidas. Amém? Para o seu irmão falar, pode sentar. Em nome de Jesus. Estamos adentrando o mês da gratidão. Eu sou muito grato a Deus porque o meu primeiro pastor, o pastor verdadeiro da minha vida, que me batizou, que falou as verdades do evangelho para mim, que faleceu esse ano, mas deixou um evangelho muito, muito real, muito puro, em alguns aspectos, para que nós pudéssemos ensinar as pessoas a viverem o resultado. Amém? Diga, eu quero viver o resultado. Agora os vivos, porque isso aí não convenceu ninguém. Diga, eu quero viver o resultado. Agora eu estou no alvo. Diga, eu quero viver o resultado na minha vida. Amém, gente? Você está falando para o Senhor isso? Amém? Diga, Senhor, eu quero viver o resultado do Senhor na minha vida. Ora, as pessoas correm atrás de resultado em tudo. No mundo as pessoas correm atrás de resultados financeiros e depois destroem a vida atrás do dinheiro. Lutam a vida inteira atrás do dinheiro, depois o dinheiro muitas vezes não paga. Eu conheço uma pessoa que trabalhou a vida inteira e deixou tudo por causa do dinheiro, conseguiu amantes, conseguiu mulheres, conseguiu dinheiro, conseguiu tudo. Na última hora da vida dela, ela adquiriu uma doença que o convênio que ela pagou caro a vida inteira para usar não cobriu. E aí os parentes começaram a vender tudo que eles tinham, casas, carros, tudo. Começou a aparecer um monte de desgraceira na última hora e o cara na cama de hospital. Aí a amante apareceu, e apareceu com um filho com problemas mentais. Hoje é a esposa que cuida do filho da amante, que também não sei se matou ou sumiu. Não lembro agora da história. E tudo que o cara juntou não pagou e ele morreu. A verdade é que a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um dedo sequer na nossa estatura. Nada do que nós fazemos aqui vale mais do que o que nós fazemos para a eternidade. Preste atenção. Tiago, preste atenção. Você é da venda, você sabe o que a gente está falando. O vendedor é treinado a bater metas, a cumprir metas. Não existe um bom vendedor que não bate metas. Sim ou não? Sim, Cris. Um vendedor só pode ser um bom vendedor se ele bater metas. Eu lembro quando eu era vendedor, eu tinha um relógio de vendas. Então eu ia pintando, doutor, o relógio até chegar. E aí, quando nós não batíamos, a verdade era essa, a gente não era nada. Aí tinha gente que entrava no sentimentalismo na empresa. Ai, mas a gente não passa de número. Lógico que você é só número, para a empresa você é só número, meu filho. Diga, profissional é profissional. Espiritual é espiritual. O que você faz com um funcionário que não dá resultado na empresa? Ué, você manda ele embora. É pecado? Não, você precisa de resultados, caramba. E o que você faz com um crente que não tem jeito, não toma jeito na vida? Manda embora? Claro que não, porque Deus já manda ele embora. É Deus que manda embora. O que ele fala? Para deixar o joio crescer no meio? E quem vai arrancar o joio? Quem manda embora? E manda embora das maneiras mais extraordinárias. Porque às vezes a pessoa mesmo, ela já sai, ela já espana. Por quê? Porque ela não consegue entender o que é evangelho. Você entendeu ou não? Por quê? Porque evangelho é mudança de vida. Como chama o evangelho? Boas novas. Se não trouxer uma novidade de vida na sua vida, não é evangelho. Pegou? Diga, se não trouxer uma novidade de vida em minha vida, não é evangelho. Ok? Só que nós temos metas espirituais. Nós temos metas. Qual é a nossa meta? Qual é a meta do cristão? Servo bom e fiel. Não é? Entra no meu gozo. Desfruta daquilo que eu preparei para você desde o começo da manhã. Por quê? Porque você deu de comer para quem teve fome, deu de beber para quem teve sede. Você foi um servo bom
e fiel. Você cumpriu, ou seja, você cumpriu o que eu ensinei, você viveu na minha palavra, então entra agora e desfruta de tudo o que eu tenho. Já pensou tudo que Deus tem? Pensa aí quanto que é tudo que Deus tem. É infinito. E Ele está dizendo que você vai desfrutar de tudo. Então, peraí. Se Ele está falando que a gente vai entrar no Evangelho, vai desfrutar de tudo, se a gente viver, isso quer dizer o quê? Deus falou para que você tenha vida, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em... Os vivos e ricos do Evangelho agora. Eu vim para que vocês tenham vida e vida... A maior riqueza é aquela que Deus coloca dentro de nós e ninguém pode roubar. Eu vim para vocês terem vida em abundância. O que é abundância? É viver num mundo onde todo mundo está numa direção e você vai em outra. E você simplesmente vive diferente do que todo mundo e diferente do que todo mundo busca. Todo mundo já fala, todo o mundo. Você busca o que o mundo não busca. E por isso você tem uma vida em abundância. Que o meu pastor Walter mais pregava. A abundância, vida em... E ele viveu assim. Sem roubar ninguém, sem fazer nada de errado, sem destruir ninguém. Em abundância, felicidade. A dona Chloe, a esposa dele, é uma senhorinha agora, cabelo branquinho, bem inglesa, assim, com a pele, coisa mais linda. Por quê? Viveram até o fim juntos em abundância de vida. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida em desgraça. Eu vim para que vocês tenham vida em pedilância. Eu vim para que vocês tenham vida em reclamações, em fofocas, em adultério, em tristeza. Ele nunca falou isso. Ele falou, eu vim para que vocês tenham vida. Agora veja, o justo não mendigará o pão. Quem é justo? Aquele que está no justo juízo, Jesus. Em toda a Bíblia, ele vai te prometer uma vida abençoada. Por que que tem crente que vive a vida inteira na igreja e não muda? Por que que tem crente... Uma vez eu falei com um cara e ele falou assim, não, bispo, eu estou certinho, estou prontinho para ir para o céu, está tudo certinho na minha vida. Depois caiu com um monte de coisa errada. Ele está enganando quem? Eu? O que mudou na minha vida? O casamento do cara destruído. O que mudou na minha vida? O que mudou no meu casamento? Nada. O que adianta mentir? É mentir para ele mesmo. É viver uma vida de aparência. É isso que o mundo ensina. Só que você não está mais no mundo, meu filho. Você entrou agora no reino de Deus. O reino de Deus não precisa mentir. Precisa ser real. É ou não é? Então, gente, nós precisamos viver para ter esse resultado de Jesus. Jesus é um Deus real. Porque senão a gente não vê. E amanhã eu vou falar sobre coisas extraordinárias. A gente não vê as coisas acontecerem. Só que eu preciso te embasar hoje nisso. Uma das coisas que mais roubam as pessoas é porque elas sempre estão rodando. Eu lembro de um amigo bruxo que eu tinha. Ele era bruxo, mas eu amava ele. Aí ele se converteu uma época, se converteu não, ele tentou se converter. E aí ele se batizou, depois ele teve que negar o batismo dele para abrir os pontos que ele tinha que abrir. E aí ele sempre falava comigo, né? E ele chorava. Às vezes, eu falava para ele, cara, você tem que largar isso. E um dia ele falou para mim que o espírito maligno que ele servia, chegou nele e falou, você vai rodar e vai voltar aqui. É isso que o espírito maligno faz. Roda e faz a pessoa voltar no mesmo lugar. Lembra de Sansão? Quando Sansão é enganado por Dalila, ele vira um burro. Ele fica rodando e não chega a lugar nenhum. Ele roda e não chega a lugar nenhum. Com uma carga pesada na cabeça. Depois daquilo é a morte. Jesus falou o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é? Meu fardo é? Se você está um burro de carga, carregando uma carga pesada, não é o fardo de Jesus, é? O fardo de Jesus é? Que todos aqui tenham o fardo de Jesus. Amém? Agora, para ter isso, existe o quê? Um esforço, um sacrifício, porque não existe altar sem sacrifício. Mas, bispo, maior é o altar que santifica a oferta. Nós somos o altar. Exatamente, por isso que você tem que sacrificar. Porque o sacrifício tem que ser queimado sobre o altar, sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua família, em todo o seu culto, em toda a sua adoração, em toda a sua entrega, em toda a sua vida. Amém ou amém? Agora veja. As pessoas não querem se sacrificar. Eu vou mudar de ministério. Se você mudar, o único jeito de você mudar o seu ministério é largando o seu ministério. Por quê? Porque só existe um ministério. Ministério quer dizer trabalho. É o ministério que Deus deu para você viver. Como é que você vai mudar de ministério? Deus te deu para viver?
Você muda de pai, se é que você tem. Porque quem faz isso não tem paternidade. Você já viu algum filho trocar de pai porque o pai é ruim? Porque o pai é mau? Quantos já tiveram pais bêbados aí? Levanta a mão. Você jogou seu pai fora? Já tiveram pais que deram um mau exemplo? Levanta a mão. Jogou seu pai fora? Mudou de pai? Não. Aprendeu a lidar com as diferenças. E a Bíblia ainda fala que você tem que amar e honrar. Agora está na moda ser youtuber desonrando os pais, já viram? Tem um menininho que ficou rico na internet agora que fica zoando a mãe. Fala para a mãe que vai cheirar cocaína, aí a mãe vem e bate nele. Quem já viu? Aí fala não sei o quê, a mãe vem e bate nele. Virou uma moda. Deixa eu te dizer uma coisa, ele está cavando a cova. Sabe por quê? Porque ele está usando a mãe para fazer graça para os outros no momento crucial do evangelho. Os últimos dias. Detalhe, ele está desonrando a mãe dele, porque mãe é mãe, não é sua amiga, é sua mãe. Brincando de bater na mãe, brincando de zoar a mãe. Ah, eu não bato, eu só brinco. Brincar de bater na mãe é desonrar a mãe. Eu espero que esteja muito bem falado, tá bom? 2 Timóteo 3,5, abre para mim, vamos para a Bíblia. Vai para a Bíblia. 2 Timóteo 3,5, olha, gente, presta atenção. Quem é corrigido? Quem tem pai. Quem aceita a correção? Quem tem pai. Quem é órfão? Quem não aceita a correção. Presta atenção, gente. Nós estamos vivendo nos dias onde as pessoas vão para o inferno, estão sendo roubadas, a qualquer momento vai acabar. Essa semana na Argentina eles estavam desenterrando frango podre. Vocês sabem o que é isso ou não? Lá, ó, quem já foi ali em Foz do Iguaçu e foi comer carne na Argentina? Levanta a mão aí. Foi comprar azeite, azeitona na Argentina. Lá eles viviam daqui. Fecharam a fronteira. Esses dias essa semana enterraram, acho que foi essa semana, enterraram uma carga de frango podre. Os argentinos estavam desenterrando para comer, doutor. Porque eles estão passando fome. A Argentina virou Venezuela agora. Acabou a Argentina. Já foi um dos países mais ricos da América do Sul. Acabou. E vocês não estão percebendo o que vai acontecer isso no Brasil? Ai, não, está amarrado em nome de Jesus. Não, querido. Vai acontecer. Está repreendido a acontecer na sua vida. Porque se você não pertence ao mundo, você também não tem que andar nos desígnios do mundo. E nem no que vai acontecer com o mundo. Deus vai te livrar e eu creio nesse Deus. Mas vai acontecer com o mundo. O livro de Daniel, no capítulo 9, diz que nos últimos dias Satanás vai pintar e bordar. E Deus vai deixar ele pintar e bordar. Porque faz parte da agenda de Deus, não da agenda deles. E ele terá êxito em tudo que ele fizer. Toda palavra que é entregue aqui é ânimo para aqueles que pensam na eternidade. E é desânimo para aqueles que querem viver na terra. E quando eu falo viver na terra, eu não estou falando de não viver, parar de viver aqui na terra. Não é isso, vocês sabem disso. Eu estou falando a respeito de viver na terra, mas com o coração na eternidade. De viver na terra, mas pensando nas coisas eternas. Outro dia uma pessoa falou para a gente, nossa, vocês não param, vocês precisam descansar. Vocês não param. Nossa, eu nunca vi um pastor que faz essas coisas, não. Eu falei, mas é que o que você está achando que é cansaço, para a gente é prazer. Sabe por quê? Porque não é trabalho, é prazer. Porque aquele que vive movido pela eternidade tem prazer na obra de Deus. É firme e constante, sempre abundante na obra, sabendo que o seu trabalho não é em vão. 2 Timóteo 3, capítulo 5, vamos ler. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Espera aí. Primeira coisa que você tem que saber, se você tiver propósito de vida, tiver um foco e for uma pessoa grata, a primeira coisa que você faz é sair fora de gente que não é. Porque se abrir o ouvido para escutar a serpente, vai cair. Diga, vai cair. Se abrir o ouvido para a serpente. Coloca as mãos na orelhona e fala assim, as minhas orelhas, os meus ouvidos, têm que ouvir a voz de Deus e da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém! Amém. Agora, gente, olha para o seu irmão do lado aí, manda um beijo para ele. Fala, você é muito abençoado, porque você ama a verdade. Amém, gente? Agora, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos?
É para libertar, não é para prender mais. Qual a verdade que liberta? Aquela que traz resultado. Se não trouxer resultado, não libertou ninguém. Sim ou não? 1 Timóteo 3,5, vamos ler de novo. Tendo forma de piedade. Pera. Ele está falando de um povo que parece crente, mas não é. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, o apóstolo Paulo chegou e falou assim: eu não vos prego um evangelho de persuasão humana, mas o evangelho que eu estou trazendo para vocês é um evangelho de poder. Ou seja, tem que acontecer na sua vida. Se não acontecer, sai fora. Olha para o seu irmão e fala: tem que acontecer. Fala: se não acontecer, sai fora. Perdeu tempo. Eu nunca vi uma pessoa que realmente se converteu a Jesus, não a religião, que perdeu tempo na vida. Pelo contrário, ganhou tempo eterno. Eu nunca vi uma pessoa que realmente é de Jesus não desfrutar e não viver uma vida diferente aqui. As pessoas que eu conheço que realmente que são exemplo para mim, elas morreram abençoadas. E é isso que eu quero para mim. Elas foram de uma forma, viveram de uma forma extraordinária. Extraordinária. Elas eram ricas. E não é riqueza de ter dinheiro, gente. Entendam isso, por favor. É riqueza de tudo, no todo, na totalidade da prosperidade de Deus. Quem deseja isso? Agora entenda, presta atenção. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, eles pregam um evangelho que não é de poder. Tem jeito de evangélico, mas não tem poder de evangelho. Diga: eu não posso ter jeito de evangélico sem o poder do evangelho. Você tem ideia, querido? É você se vestir de rico sem ter dinheiro. É viver uma farsa. E se eu te disser que muitos estão vivendo? Vamos continuar lendo a Bíblia? Fique. O que está dizendo aí? Para receber, para tomar café em casa. Para conversar com eles. Fica longe. Fica longe. Diga: longe. Olha para o irmão e fala: é longe, irmão. Não é dando conversa. Seis, leia comigo. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres. Opa, lá era como cá, eles vão até nas casas. De casa em casa, vamos lá. Se você estiver no alvo e tiver tempo de ir de casa em casa, você está repreendido e amarrado em nome de Jesus, porque você está podre, a não ser que você esteja indo de casa em casa, ganhando vidas, transformando, fazendo casa-alvo, fazendo célula em nome de Jesus. Quem que está no alvo que tem tempo de ficar roletando na casa dos outros se não for com propósito? Tem que ter propósito, meu filho. Se não tiver propósito, vai trabalhar, vai cuidar da sua família. Se não tem propósito, é fofoca. Olha o seu irmão falar: tem propósito? Bênção. Não tem propósito? Fofoca. Gente, eu estou em Curitiba, o povo nem gosta de visitar as casas. Coisa estranha, né? Sobrecarregar mulheres, olha lá. Encontram-se, infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado. Por que mulheres? Que é a mais frágil, é a que ouve mais. Mulher que dá mais ouvido, né? Como que a mulher é auditiva. Ouviu, caiu. Que são levadas por todo tipo de desejo. Você entendeu, né? Será que o povo precisa do que para entender quem é de Deus? Eu chego nos pastores: pastor, vem cá. Cadê o JP? Pastores, vem aqui rápido. Rápido, pastor. Quantas vezes eu já falei assim para vocês: aquele ali vai cair, aquele ali vai cair, aquele ali vai ter adultério, aquele ali. Muitas vezes. Quantas não aconteceu? Nenhuma. Todas aconteceram. JP, agora é a hora. Cadê ele? Pastor JP uma vez falou: será, bispo? Acho que não. Batata. 2 semanas. Isso chama discernimento de espírito. Repita comigo: discernimento de espírito. Você pode ter, tá bom? Eu falei para os pastores várias vezes o que é discernimento de espírito. Esses dias eu cheguei numa menina e falei assim: escuta, você está traindo seu esposo? Ela regalou o olho desse tamanho para mim. Que isso, bispo?
Falei, que isso o quê? Você respondeu, mas não respondeu. Aí o bispo falou uma coisa dessa de mim. Falei, você respondeu de novo e não respondeu. Tá ou não tá? Não! Semana passada já era. Apareceu tudo. Quer enganar quem? Está enganando você. A gente é de Deus, cara. Você acha que eu queria julgar a pessoa? Eu queria ajudar. Os pastores estão tão acostumados com isso, né, pastor JP? Que quando eu falo, eles já falam, ai meu Deus do céu. É batata, a gente teve visão, a gente teve alguma coisa, a gente entrega. Porque a gente sabe. Temos visão, temos sonhos, e sonho não é para você ficar entregando que nem um louco na igreja. Tem um jeito de se fazer isso, amém? Para ter ordem. Mas nós, como autoridades na igreja, nós sabemos quando nós temos. Nós colocamos em xeque, colocamos em prova antes de entregar. Não é assim, eu vou entregando na hora. E aí a gente entrega. O mais assustador de tudo, eu até preferia estar errado. Mas não tem jeito. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus respeita as autoridades que Ele coloca sobre os lugares. Se Deus respeita, por que o povo insiste em não respeitar? Ora, a abelha respeita a rainha da colmeia dela. Todo animal respeita o seu bando, o líder do seu bando, que é chamado de macho alfa, não é isso? O ser humano não quer respeitar ninguém. Se Deus escolheu, querido, é naturalmente manifestado em frutos e em poder na vida da pessoa. Evangelho de poder é assim. Então você precisa sim ter temor e honrar homens de Deus, porque se forem de Deus mesmo, vai ter poder na vida deles. E se não for, como é que você vai saber só ouvir um pastor de internet, meu filho? Você só sabe se você conhecer, se você estiver próximo. Pode sentar, pastor, obrigado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quem está entendendo? Então, vocês estão tristes? Eu não estou bravo com você, eu estou bravo com o que está acontecendo. Amém? Agora presta atenção. Vamos ler. Que estão sempre... Todo culto ele está. Está sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. Ele não chega na verdade, ele não é liberto nunca. Está aqui, ó. Estou lendo a Bíblia só. Eu falo ou não falo? A Bíblia não é para ser decorada, é para ser vivida. Só falam de Bíblia, mas a vida mostra o contrário. Se a vida mostra o contrário, então eu prefiro não falar, só viver. 1 Coríntios 5. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha o sacrifício aí. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, ou a velha vida, nem com o fermento do mal e da maldade, velha vida, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Conhecereis a verdade? Agora leia o 9. Já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. A gente está lendo qual carta aqui? 1 Coríntios, mas na verdade é a segunda, e a segunda é a terceira. É que a gente não tem a primeira carta. Vamos ler de novo? Na outra carta, já escrevi a vocês. Entendeu? Pegou? Refiro-me com isto, vamos ver, agora ele vai definir. Paulo é demais, Paulo fecha todos os contratos, doutor. Paulo é incrível, ele fecha tudo. Ele não deixa nada no ar. Olha aqui, eu brinco com o doutor porque ele é especialista em contratos. Olha aqui, olha como Paulo fecha. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Opa! Agora que ele fala, mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que... Para aí, esse associem está
falando a respeito de andar junto. Ok? Pior ainda se você fizer uma sociedade com o ímpio. Totalmente antibíblico. Não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, do que a gente está falando lá? Tendo aparência, e aqui, do que ele está falando? A mesma coisa. Dizendo-se irmão, dizendo-se já mostra o quê? Que pode não ser irmão. Dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, repete, maldizente, mais uma vez, maldizente, mais uma vez, bem alto, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Ai, a igreja exclui a Bíblia, exclui, e manda para o inferno, inclusive. Não nós, a Bíblia. Pois, sabe por quê? Porque é injustiça mandar para o céu alguém que não se esforçou como você está se esforçando. Pois, com que direito havia eu de julgar os de fora? Os que não conhecem a palavra, os que não são irmãos? Mas, será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Mas expulsem o malfeitor do meio de vocês. Primeiro você vê se é irmão. Se é irmão, já nem vai dar problema, porque o cara vive na palavra. Ele não fala da palavra, ele vive. Diga, não, eu não quero falar, eu quero viver. Vivendo, eu falo. Vamos ver o 8. E do mesmo modo que Janes e Jambres, resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, ou seja, não são irmãos, mas esses não irão longe. Não irão? Por quê, gente? Porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Todos quem? Todos que são de Deus, de verdade. Como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Deixa eu explicar para você. Janes e Jambres, só aqui a Bíblia toca no nome desses caras. Sabe quem são esses caras? Esses caras são os magos que fizeram o falso milagre quando Arão e Moisés chegaram diante do faraó. Os feiticeiros. Faraó, a Bíblia diz que Faraó manda chamar os feiticeiros dele também. Vá, a cobra, virou cobra? Espera aí que eu vou chamar meus feiticeiros. Jambres! Vem aqui! Aí eles vieram. Janes e Jambres. Bom nome pra você pôr no seu filho. Quem que é? Aí eles vieram e fizeram o mesmo, eles reproduziram o milagre, porque eles eram envolvidos na feitiçaria. A Bíblia não conta, mas os escritos antigos contam. Talmud, um monte de livros judaicos e até o Talmud egípcio conta isso. Presta atenção. Que Janes e Jambres, quando não conseguiram fazer os meus milagres de Moisés, se infiltraram no meio do povo. Aí eles se infiltraram no meio do povo de Deus, para aprender e para observar, para espionar o que o povo de Deus fazia para ser daquele jeito, e como que tinha tanto poder no meio deles. Tinha o que no meio deles? Eles viram que os deuses deles não davam conta, e eles falaram, vamos ver o poder que tem, de onde vem. E a Bíblia diz, os escritos, os contos, os estudiosos, os estudos judaicos dizem, alguns estudos judaicos dizem, que eles se infiltraram tanto que eles foram junto com o povo, quando Moisés saiu do Egito, como um cavalo de Troia de Faraó. Quem lembra do cavalo de Troia? Se infiltrava, o povo saía de dentro, foram no meio. E aí, foram eles, os contos dizem que foram eles que ludibriaram a cabeça de Arão para fazer o bezerro. Com carteirinha de gospel, tá? Porque quando eles fizeram um bezerro, eles não fizeram um bezerro de outro Deus. Eles falaram, olha, vamos fazer um bezerro que mostre a imagem do nosso Deus. Só que o nosso Deus não tem imagem. Por isso que Deus fica tão bravo. Qual que é o problema de você se associar com pessoas assim? É que uma hora ou outra você vai fazer um bezerro. E olha,
Eu tenho visto durante todo esse tempo de evangelho como Satanás entra sutilmente na vida e vai matando as pessoas. Elas são pessoas boas, pessoas de Deus que já foram roubadas por Satanás. Diga, eu não posso ser roubado. Satanás vem para matar, roubar e destruir. É só isso que ele sabe fazer. Ele sabe fazer muito bem. Maior ladrão da história. Agora, quer ser como Janes e Jambres? Paulo está dizendo, esses aí são iguais. A mesma coisa que aconteceu com Moisés aconteceu aqui. Eles se infiltram no nosso meio dizendo que são crentes. Ou, até um tempo são verdadeiros crentes, mas depois se desviam e querem levar todo mundo para o buraco junto. Tirem do meio de vocês, não andem juntos, não se associem. É o que a Bíblia diz. Agora, eu vou mostrar o exemplo de um homem tão extraordinário, que cresceu porque realmente tinha na meritocracia de Deus. Davi, o rei Davi. Cara, Davi era um cara extraordinário. Davi, ele já conhecia Jesus antes de Jesus vir ao mundo. Ele fala, o meu Senhor disse ao meu Senhor. Ele não sabia o nome, mas ele já conhecia, já sabia que o Senhor ia se manifestar dessa forma. Davi era um homem extraordinário, chamado do homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem extraordinário que arrancava suas vestes de rei para adorar a Deus como um menino. Davi era um homem extraordinário que comia os pães da proposição, entrava nos lugares que não podia, Deus não fulminava, porque ele era queridinho de Deus. Diga, eu quero ser queridinho de Deus. Quando eu era pequeno, eu tinha 2 gatos. Um era o Fred e outro era o Tico. O Fred era um gato sem vergonha, rueiro. Sabe aqueles que comem rato? O Tico era um gato safadinho. Pensa num gato folgado. Angorá, cheio de pelo. O Tico vivia na rua. Ele entrava em casa só para roubar a chupeta do Fred. Ele entrava em casa só para roubar a chupeta do pastor Cedro e correr para baixo da máquina. E aí a gente olhava de baixo da máquina e ele estava assim, ó. O Tico vinha com o pelo dele e passava na nossa perna. Passava. Ele passeava na nossa perna. Aí, às vezes, a gente não fazia carinho nele. Sabe o que ele fazia? Ele dava uma mordidinha assim, ó, no nosso dedo e batia a patinha para a gente fazer carinho nele. A Bia adorou esse culto, que a Bia tem um monte de gato, né, Bia? Só lindinho. E aí, o Tico estava perto, aí chegava o almoço. Estava comendo camarãozinho pro Tico. Estava comendo fígado de boi, que delícia. Aí tem já, eu adoro. Pedacinho pro Tico. Estava comendo costela, pedacinho pro Tico. E o Fred? O Fred comendo barata e rato. Por quê? Porque o Fred, a gente gostava dele, mas ele vivia longe. O Tico vivia perto. Diga, eu quero ser o Tico para Deus. Eu quero que ele passe a mão em mim. Quero que ele dê alimento para mim. Eu quero que ficar mais perto. Eu amava os dois, mas o Tico escolheu ficar mais perto. Agora olha Davi, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 9. Vai para mim. Então disse, vai lá. Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? Para. Davi está falando para Saul. Pensa, Saul foi um rei escolhido por Deus, mas um dia ficou louco. Ele começou a fazer coisas que não era para ele fazer, tomou o lugar de quem não era para tomar, começou a desobedecer. Daí que vem obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrificou em vez de obedecer. Deus gosta de obediência. Diga obediência. Diga fé é obediência. E obediência é fé. Fala ou não falo? Então vem comigo, Curitiba. Fala fé é obediência. E obediência é fé. Agora veja. Ele está dizendo, aí Saul estava perseguindo Davi para matar Davi, porque Davi já ia ser o rei, Saul já estava desconfiando e queria matar. Davi tem a oportunidade de matar Saul. Davi já tinha sido ungido, sim ou não? Já sabia que ia ser rei? Tinha sido ungido por Deus? Era só matar e tomar o reino, sim ou não? Era. Se ele matasse na hora, o povo gritava, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ele já era o preferido do povo. Era só tomar o reino ou não? Davi já tinha todos os valentes perto dele, ele era um homem cheio, todo mundo amava ele. Era só tomar o reino ou não? E ele tomou? Não, porque quem recebeu de Deus não precisa tomar nada de ninguém. Diga, quem recebeu de Deus não precisa roubar ou tomar nada de ninguém. Se você recebe de Deus, querido, você é de Deus.
Amém? Por que é que o Senhor está dando ouvidos? Agora, por que ele estava louco? Porque dava ouvidos? Tanto que ele estava consultando até as bruxas. Olha como Davi chega nele com todo o respeito, porque ele era o rei de Davi ainda. E por mais que ninguém mais respeitasse, Davi respeitava. Davi era um homem extraordinário. Diga, ele era um homem extraordinário. Aí ele chegou no rei dele e falou assim: rei, por que o senhor está dando ouvido para as outras pessoas? Ou seja, tinha fofoqueiro perto dele. Saul estava fazendo o quê? Por que Saul estava louco? Porque estava recebendo gente que não presta. Por que Saul perdeu a fé? Por que Saul ficou louco e se afastou de Deus? Porque começou a ouvir o que não era para ouvir. Diga, afaste-se desses. Diga, eu preciso me afastar desses. Eu estou ensinando para vocês o que eu fiz na minha vida. E tinha gente desses que era tão gostoso, gente. Tinha gente desses que eram... Nossa, tinha alguns desses que eram tão envolventes que não dava vontade de sair de perto deles, porque era gostoso estar perto deles, para a alma. Mas eu tive que tomar uma decisão para não perder a minha bênção. Para não trocar a minha bênção por um prato de lentilha. Diga, eu não posso trocar a minha bênção por um prato de lentilha. Agora, olha isso aqui. Por que o Senhor está dando atenção para as pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? Ou seja, você está dando atenção para a fofoca? Por que não perguntou para mim, rei? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje, na caverna, o Senhor Deus o entregou a mim. Olha Davi, o moral. Ele está dizendo, na caverna hoje, você estava na minha mão, rei. Mas eu não fiz nada contra você. Mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Ou seja, Deus já me ungiu, mas se o Senhor escolheu ele e colocou ele naquele lugar, eu vou respeitar. Se Deus é que me ungiu, o dia que Deus tirá-lo, Deus vai me pôr. Eu não preciso roubar nada de ninguém. 11, vamos em frente. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Ele cortou um pedaço da roupa de Saul para ter provas que ele chegou perto e depois mostrou para Saul. Eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não vou fazer isso. Para de ouvir as pessoas. Está aqui, ó, evidência de que eu sou de Deus. Sabe o que Davi estava mostrando? Quem é de Deus tem evidência. Quem é de Deus tem frutos. Quem é de Deus tem provas. Não anda no blá blá blá. Diga, eu não posso andar no blá blá blá. Como que eu posso impedir essa maldição de entrar na minha casa? Como que eu posso impedir essa maldição de entrar no meu ministério e me roubar? Porque Deus me deu um ministério, Deus te deu um ministério. Diga, eu tenho um ministério. Diga, eu tenho um chamado. Como eu posso impedir? É simples. Eu vou ler em várias traduções para você ver se a Bíblia está bem clara. Nova tradução na linguagem de Provérbios 26, versículo 2. Coloca para mim na NTLH. A maldição não cai sobre quem não merece. Opa! Vamos lá. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Ou seja, passa perto de você, não consegue pousar, vai embora. O problema é que tem gente que para conversar. Ela só não vai pousar se você não der pouso. Quem decide não dar pouso? Diga, eu não posso ser um aeroporto de maldição. Diga, eu não vou dar pouso. Já tem que falar de longe. Você viu o passarinho vindo mais ou menos lá, você já fala, joga estilingue, bate nele, vai para alguma coisa para ele sumir. Mas não pousa aqui não, desgraça. Diga, não pousa aqui não, desgraça. Vamos ler em outra tradução? NA. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Tá bom para você? Como que cumpre na vida dos outros? Porque dá um motivo. Diga, eu não posso dar motivo para maldição. Diga, preciso me afastar desses. É a Bíblia, irmão. Questiona lá o autor. NVI. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz,
Assim a maldição sem motivo, justo não pega. Não pega. Como que Satanás faz? Ele trabalha estudando. Satanás é inteligente, é um ser inteligente, é milenar. Ele estuda a sua vida e vê onde você tem fraquezas. Ele começa a atuar nessas fraquezas e mexer ao redor, ao seu redor. Lembra que a Bíblia fala que o diabo está ao derredor? O que é derredor? É além do redor. Ele está ao derredor. Ele vai como um leão, ele está aqui, ó, na espreita. E ele está olhando, observando as suas fraquezas. Aí o que ele faz? Ele manda uma maldição. Porque a sua vida está blindada, a sua vida está cheia de bênção, a sua vida está indo, está crescendo, está acontecendo um monte de coisa, você está bem, Daniel. Aí de repente ele manda uma maldição na sua casa, porque o diabo não pode te tocar, porque quem é de Deus, o maligno, diga bem alto. Todo crente gosta dessa palavra, gente, todo crente se repete isso. Quem é de Deus, o maligno não toca, aleluia. Vai lá, quem é de Deus, o maligno não toca. Agora igual o crente de verdade, fala, quem é de Deus, o maligno não toca. Mas aqueles que se dizem irmãos tocam. Aí o diabo pega eles e manda. Se você não recebe, maldição sem causa, nem contraposto. Se você recebe, abriu a legalidade, o diabo entra e te abocanha. Satanás sabe onde você vai cair, então o que ele faz? Ele desestrutura as coisas, porque ele não pode tocar em você. Então ele toca nas coisas ao seu redor. Aí você fica com o coração nas coisas, e aí o diabo sabe que se você tem o coração nas coisas, ele vai desestruturar as coisas. Né, Heitor? Vai desestruturar as coisas, aí você vai ficar nervoso, vai ficar desesperado. Ao invés de você correr para Deus, você está, aí começa a falar, a reclamar. Aí fala palavrão, aí não conserta. Aí reclama e não conserta. E está abrindo legalidade. Aí de repente aparece a bênção no seu portão. Oi, vim te visitar. Aí você está na desgraceira. Aí sua alma está. Aí você ligou para o seu líder estava correndo, já te deu uma patada. Falou, agora não dá! Aí a desgraceira vem e fala, estou todos os ouvidos, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo suas mágoas todas para mim. Olha que profético. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Você nunca mais vai embora deles. Daqui a pouco eles colocam essa música lá, fala lá o pastor cantando música secular. Profética. Vamos ler de novo? Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim, a maldição sem motivo. Aí os outros falam, macumba pega? Pega. Se tiver pouso, pega. Tudo que tiver pouso na sua vida vai pegar. Agora, quer saber em que crente que o diabo não toca? No crente verdadeiro, que escuta a palavra de Deus e que anda assim. Aí não tem jeito, irmão. Ele pode até fazer um furacão nas coisas, mas o crente verdadeiro não liga para as coisas. Eu tenho um amigo tenho 2 amigos, pastores. Um ficou brigando com Deus alguns meses porque roubaram o tape do carro dele. Chegou para mim e falou, arrumei uma briga com Deus. Eu falei, sério? Quem ganha, né? Vai brigar com outra pessoa, vai brigar com Deus, você é burro, né, irmão? Do diabo Deus pode te livrar. E de Deus, quem te livra? Nem o Boica. Gente. Aí tá bom. Falei, tá, pastor, mas... e aí? Né? Eu tava assim, brigou com Deus, né? Aí Jacó brigou com Deus. Foi diferente, irmão. Vamos lá. Brigou com Deus porque roubaram o tape. Como que chama? Tape? Multimídia? O que é? Multimídia? Tape é velho pra caramba, né? Vocês nem me corrigem aí que eu falo correto. Aí, gente, falou que ficou brigando lá e não sei o quê. Porque eu sou dizimista. Como se dízimo fosse um pagamento salariado de Deus. Já outro amigo, muito espiritual, chegou no carro dele, o vidro estava quebrado. Ele olhou, tinham roubado o multimídia. Melhor? Aí ele olhou e falou, Senhor, roubaram o seu carro. O ladrão voltou, se converteu, está até hoje na igreja dele. A diferença de quem sabe quem é e quem não sabe quem é. Agora a Bíblia mostra claramente, gente, que você receber uma pessoa ou receber uma maldição dessa, receber pessoas que desertaram, que largaram, que deram um passo para trás, que decidiram olhar para trás e começar, nós éramos felizes e não sabíamos. A Bíblia diz que isso também é pecado.
Mentira. Porque a vida com Deus é realmente intensa. A vida com Deus realmente não para, porque Jesus não é uma parada, Jesus é um caminho. A Bíblia mostra claramente que quem recebe essas pessoas acaba sendo participante da maldição. Você quer crescer? Você quer crescer em Deus? Quer crescer na sua vida? Quer crescer na eternidade? Quem é que quer? De verdade, querido, de verdade. Então repreenda esse espírito maligno de perto de você. O pior, esse espírito maligno vem em pessoas e você precisa repreender as pessoas. Porque se você decidiu viver livre dos demônios, não coloque dentro da sua casa quem está cheio. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Ninguém faça declarações falsas, nem seja do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Quando você ouve uma pessoa dessa, você acaba se tornando testemunha dela. Pior de tudo é quando você ouve e ainda passa, que aí você se tornou propagador do vírus do inferno. Levíticos 19:16. Não ande como mexeriqueiro, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor que te fala. Corta a fofoca da sua vida. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ok, é só palavra, vamos lá. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, se tem propósito para a salvação e para a transformação, vale. Mas se não tem, é fofoca. Primeira coisa é olhar se a pessoa tem vida, se está cuidando de vida. Se não tem, já não tem moral nenhuma para falar nada. Contra frutos, não há argumentos. Quando você se torna parte disso, gente, você acaba perdendo o melhor de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Provérbios 26:20. Sem lenha, sem caluniador, que toda contenda morra em você em nome de Jesus. Porque Deus odeia aqueles que trazem contenda entre irmãos. 7 coisas o Senhor detesta. 6 coisas, a 7ª abomina a sua alma. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam para o mal. Deus odeia. Testemunha falsa e o que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia. De verdade, eu quero um Deus amoroso. Não quero ver Ele com ódio. Mas tem gente que parece estar querendo ver Deus com ódio. Por fim, seja grato. Porque a ingratidão é desperdício. Se nós não merecemos nada, como nós podemos exigir algo? Se nós não merecemos nada, você já viu alguém brigando na rua com um carro velho? Já viu? O cara passa com o fusquinha caindo aos pedaços. Seu barbeiro! Já viu? É só quem está com o carrão. O cara tinha um Fusca, não brigava com ninguém, agora ele está de caminhonete, ele está sobre todos, agora ele passa por cima de todo mundo, ele grita, ele xinga. Não é? O orgulho é o maior de todos os demônios, gente. É a hora que a gente está no auge, é que a gente tem que tomar cuidado, porque quem pode nos matar é o nosso eu. Quem pode nos matar é o nosso achismo, é o nosso egoísmo, egocentrismo. Ismo. Seja grato. Tenha propósito de vida. Seja grato. Seja obediente. Seja como Davi. Saiba do seu lugar. Você não vai precisar roubar nada de ninguém. Para sua luz brilhar, você não precisa pagar de ninguém. Se você é de Deus, está em Deus, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser uma bênção, independente do mundo e das circunstâncias, você vai receber do Senhor, porque você sabe em quem você está. Esse é o meu Deus, eu sei em quem eu confio, e o meu Redentor vive.
Provérbios capítulo 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua... Opa! Mas quem fala demais acaba... Curitibano tem muito problema com isso, né? Quase não fala. Romanos 2, versículo 1. Que bênção, olha a bênção de ser de Curitiba. Peca menos. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabe por quê? Quem não julga já pensa assim, ó, o cara caiu, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dele para que ele restaure, e tem misericórdia de mim para que eu não caia. Está entendendo? Ao invés de ficar julgando, ele já fica esperto. Opa! Porque ele sabe que se ele ficar julgando, uma hora pode vir sobre ele. Da mesma forma que você medir, você será? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, está acabando. Se coloca de pé para parecer que está acabando, por favor. Dá uma salva de palmas de Jesus. Tem fôlego aí? Tem pulmão cheio do sopro de vida de Deus aí? Em tempos de Covid-19 pessoas para sua célula. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias. Em quantas? Em quantas? Em quantas? Em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos, sejam gratos, sejam gratos. Corta da vida de vocês essa maldição e vocês vão prosperar e vão crescer em nome de Jesus. Levanta bem alto a mão, as duas mãos bem alto. Diga assim: Pai, eu tomo posse dessa palavra. Eu entendi essa palavra. Eu vou desfrutar dessa palavra. Eu vou viver essa palavra. Diga: Pai, Pai, todo altar tem que ter sacrifício. Eu sou o seu altar e me sacrificarei para viver as palavras desses 7 dias. Em nome de Jesus. Eu não vou dar alimento à maldade. Eu não vou ser como Janes e Jambres, feiticeiros disfarçados de evangélicos. Eu não vou deixar a maldição entrar na minha vida, mas eu quero ser como o rei Davi. Eu quero ter um coração segundo o teu coração. Eu quero te conhecer em intimidade e eu quero respeitar as autoridades, porque eu não preciso roubar nada de ninguém, porque aquele que é de Deus não precisa e sabe que é de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu vou impedir a maldição de entrar em minha casa, em minha família, em meu ministério, e não vou deixar essa maldição encontrar pouso em minha vida, em nome de Jesus. Eu entendo que a Bíblia é clara e eu decido crescer, prosseguir para o alvo e avante, para o alvo e avante, para o alvo e avante. Eu não quero fazer declarações malignas, mas eu vou viver como um servo de Deus, verdadeiro e abençoado. E em minha vida, em nome de Jesus, terá gratidão, foco e propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Pai, quem guarda a boca, guarda a vida, e eu vou guardar a minha vida, não só a passageira, mas a vida eterna. Eu declaro, levanta bem alta a mão agora com força e fala: eu declaro, em nome de Jesus, eu sou firme, eu sou constante, sempre abundante na obra de Deus,
sabendo que o meu trabalho não é em vão. Por isso, em nome de Jesus, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto. Diga: por isso eu prossigo para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E assim eu serei abençoado pela eternidade, em nome de Jesus, para o alvo e avante. Deus te abençoe, eu te amo em Cristo. Fica no alvo.